Olá, pessoal. Me chamo Isadora Osório. Sou mestranda no programa de pós-graduação em zootecnia tropical da Universidade Federal do Piauí. Faço o meu mestrado no campus Professora Sinobelina Elvas, em Bom Jesus, e sou orientanda do professor Antônio Leandro Chaves Gugel. Minha linha de pesquisa é na área de produção animal, com ênfase em forragicultura. E como parte da trajetória aí do mestrado, eu cumpro a disciplina de estágio à docência e como uma atividade, como uma forma de exercer essa disciplina de estágio à docência, cuja disciplina que ficou para eu acompanhar e realizar as minhas obrigações como mestranda foi a disciplina de forragicultura 1. Então, espero que sirva de alguma forma. Coloque aí no modo, na velocidade 1.5 para ficar melhor. E qualquer dúvida, fico à disposição. Bom, a luz, ela possui características de onda, também características de partículas. O que significa? A luz, ela se manifesta dessas diferentes formas. Na forma de onda, em que nós temos os picos dessas ondas e o intervalo entre um pico e outro dessa onda é o que nós chamamos de comprimento de onda. E também a luz, ela atua como partícula, e essas partículas de luz nós chamamos de fóton. E o fóton, ele tem uma certa quantidade de energia. Vai haver uma maior quantidade de energia ou menor, dependendo da faixa de onda em que estiver havendo ali, sendo recebida por uma molécula que nós utilizamos a unidade de medida nanômetros. Por exemplo, temos onda de 490, de 700 nanômetros, que é a faixa, o intervalo no qual essa energia luminosa emitida é recebida, absorvida pela clorofila, que é um dos pigmentos que absorvem a luz, esses fótons nesse comprimento de onda, ok? Nessa imagem dá para ver bem o comprimento, algumas faixas de luz. Deixa eu dar um zoom aqui nas informações, são informações bem legais, bem interessantes, que vão ajudar a gente a entender o processo, a fase fotoquímica da fotossíntese. E nós temos aí que a luz solar, ela é como se fosse uma chuva de fótons, e vai ter fótons com mais e com menos energia, certo? Nesse caso, ó, comprimento de onda mais curto, que é na faixa ultravioleta, e nós temos o comprimento de onda mais longo, que é na faixa do infravermelho. O comprimento de onda mais curto vai ser o comprimento onde esses fótons apresentarão mais energia. E ao contrário, né, no comprimento de onda mais longo, que é da faixa do infravermelho, esses fótons vão apresentar menor quantidade de energia. Nessa faixa, nesse comprimento mais curto, na faixa da luz azul, é aí onde há como tem mais energia, é nessa faixa que a clorofila absorve essa energia da luz solar, e é nessa faixa que ocorre a excitação da clorofila, ou seja, ela passa de um estado de menor energia para um estado de maior energia. E aí, nesse momento que essa clorofila está bastante energizada, ela tem alguns caminhos para poder dissipar essa energia, porque ela fica muito instável nesse momento. Então, a clorofila ela não vai ficar com essa energia tão alta, ela vai precisar dissipar de alguma maneira. Pode ser perdendo na forma de calor, passando para outras moléculas. E
uma forma também de dissipar essa energia é justamente no processo de reações químicas, que é o caso da fase fotoquímica, que nós vamos ver agora, né, pela frente, que é um dos caminhos que é o que permite que as células vegetais adquiram energia para realizar os seus processos químicos, produção de energia, fazer aí o seu metabolismo funcionar. Então, ocorre ao absorver a luz azul, que aqui possui comprimentos de onda mais curtos, ou seja, fótons com maior quantidade de energia, ocorre a excitação da clorofila, mais do que na faixa de luz vermelha. Não significa que ela não absorve também nessa faixa, porém a luz azul é nessa faixa que há uma maior excitação da clorofila. E aí, nesse caso, como ela está altamente instável, ela vai liberar essa energia de alguma forma. Então, assim, né, que acontece? O ambiente ele recebe bastante luz solar a todo momento, e aí essa clorofila tá, assim, sempre energizada, sempre. O que acontece? Primeiro, ela vai absorver numa faixa específica, né, então não é toda a faixa da luz solar que está ocorrendo essa absorção, e há também pigmentos acessórios, como, por exemplo, os carotenoides, que vão também absorver em outra faixa, e aí vão receber essa energia dos fótons, e depois esses carotenoides passam para a clorofila, de uma forma que é o que a gente chama de pigmentos acessórios, que eles vão auxiliar a clorofila nesse trabalho para que ela não fique sobrecarregada e acabe havendo, né, um colapso, de fato, nesse sistema de absorção de energia e liberação de energia, né? Então, temos aí os carotenoides presentes também nas células vegetais que cumprem essa função. Esses pigmentos, clorofila, nós temos clorofila A, clorofila B, que são bastante presentes, são os principais pigmentos presentes nas células fotossintetizantes. Eles funcionam como antenas que recebem essa luz e vão transferir essa energia para centros de reação. Então, é meio que eles são realmente, recebe essa luz, capta essa energia, transfere para o centro de reação, que é onde, vamos colocar, que é onde de fato o trabalho pesado acontece. E nós temos esses centros de reações, nós temos o fotossistema 2, eu vou falar primeiro 2, porque quando vemos didaticamente, esse fotossistema 2 vem primeiro, e o fotossistema 1. Cada fotossistema, ele possui seus pigmentos, possui enzimas específicas, né, proteínas específicas para fazerem aí o trabalho nesses centros de reação. Os dois fotossistemas, eles são distintos, tanto fisicamente como quimicamente estão separados, e eles estão interligados por meio de uma cadeia transportadora de elétrons, que é importante entendermos isso, porque vão acontecer reações em um fotossistema que estarão interligadas no outro fotossistema, para poder acontecer ali os processos. E como eles estão em espaços e processos distintos, eles estão interligados por algo, e é por meio de uma cadeia transportadora de elétrons, que tem uma imagem muito bacana que apresenta isso, e nós vamos ver com maior detalhe. Tá bom, mas isso está acontecendo, tudo isso está acontecendo aonde exatamente, né? Onde exatamente? Na planta. Temos aí que... tirar um pouquinho aqui, tá? Tá quente aqui. Temos que essas fases, tanto a fase fotoquímica como a fase bioquímica da fotossíntese, acontece nos cloroplastos, que são organelas presentes nas células vegetais. Não existe cloroplastos em células
animais, apenas nas células vegetais. E aí, nessa organela, no cloroplasto, existe uma organização de alguns elementos, que nós temos aí os tilacoides, que são, na imagem dá para ver direitinho, e que nós temos pilhas, né, pilhas de tilacoides, que são chamadas de grano, e é aí que acontece a fase fotoquímica da fotossíntese. Acontece na membrana desse tilacoide. E a fase bioquímica da fotossíntese, que acontece depois, ela acontece no estroma, que é um espaço líquido ali, um espaço aquoso, na verdade, perdão, um espaço aquoso fora dos tilacoides, que nós chamamos de estroma. Então, temos aí que esses dois processos ocorrem em espaços diferentes. É importante entender onde cada processo está ocorrendo. Então, a partir dessa excitação da clorofila pelo fóton, um elétron da própria clorofila, então, né, a partir dessa excitação, um elétron é ejetado da clorofila, nesse fotossistema 2. E esse elétron, ele viaja por uma cadeia, que nós chamamos a cadeia transportadora de elétrons. Mas assim, como que ele passa, né? Às vezes a gente fica um pouco abstrato. Mas são basicamente um conjunto, uma sequência de aceptores de elétrons especializados que vão recebendo esse elétron e passando para o próximo aceptor, o próximo carreador, até esse elétron chegar no outro centro de reação, que é o centro de reação do fotossistema 2. Aliás, fotossistema 1. E aí, como essa clorofila ejetou esse elétron, que passou pela cadeia transportadora de elétrons, o que acontece? A partir da fotólise da água, ou seja, a quebra que ocorreu na molécula de água a partir da recepção dessa energia luminosa. Então, a molécula de água, ela é quebrada e aí, então, tem-se a liberação de íons H+, os prótons, e a molécula de oxigênio. Então, os elétrons, e aí vai ter, então, um elétron a partir dessa fotólise da água, que vai ocupar o lugar desse elétron que foi ejetado pela clorofila. Importante a gente colocar aqui também, pela imagem dá para ver direitinho, que essas reações esses centros de reação, eles estão na membrana, acontecendo ali na membrana do tilacoide. Esse processo da redução do NADP mais a NADPH, ele vai acontecer ali já no estroma, certo? Tá na membrana, só que aí essa transformação do NADP+, para o NADPH, dá para ver na imagem, que vai acontecer já no estroma. Importante a gente colocar aqui também, pela imagem dá para ver direitinho, que essas reações esses centros de reação, eles estão na membrana, acontecendo ali na membrana do tilacoide. Esse processo da redução do NADP mais a NADPH, ele vai acontecer ali já no estroma, certo? Tá na membrana, só que aí essa transformação do NADP+, para o NADPH, dá para ver na imagem, que vai acontecer já no estroma. Beleza, sabemos que além do NADPH formado nessa etapa, também há a formação de ATP, que é o que nós conhecemos como aí a moeda energética das células. Então, no momento que ocorreu a fotólise, a quebra da molécula de água, e
em que houve ali a reposição do elétron para a clorofila, também acontece, né, além da liberação da molécula de oxigênio, a liberação de H+. E aí, essa liberação que está acontecendo dentro do tilacoide, vai havendo, então, uma maior concentração desse H+, no interior do tilacoide. E aí, esse H+, ele precisa ser, então, difundido, ele precisa passar para o ambiente de menor concentração, que, no caso, é o estroma, onde vai ter uma menor quantidade de H+, vai estar tendo uma maior quantidade dentro do tilacoide. Então, o que acontece? Esses H+, eles se difundem aí para a ATP sintase, para o local onde a ATP sintase está. E aí, a partir do momento em que há essa difusão através desse gradiente de potencial eletroquímico, então o H+, ele vai passar, né, ele vai ser, então, difundido para ATP sintase, e é como que, vamos colocar assim, né, como que por meio dessa passagem, a ATP sintase, ela faz ali o seu trabalho de passar o ADP, unir esse ADP com um fósforo inorgânico, e aí forma uma molécula de ATP, certo? Ok. Temos, então, agora energia, meios para que as células façam agora a redução de CO2, dióxido de carbono, a moléculas mais complexas, como, por exemplo, as trioses, moléculas formadas por 3 carbonos, que é o caso aí do que acontece no ciclo de Calvin nas plantas C3. Por que planta C3? Porque nesse processo, a primeira molécula estável formada é uma molécula, é um composto formado por 3 carbonos, certo? Por isso aí são denominadas plantas C3. Esse ciclo, ele é dividido em 3 etapas. Primeiramente, deixa eu dar aqui um zoom, eu vou colocar a imagem aí. Iniciando o ciclo de Calvin, nessa etapa resulta na produção de 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Porém, essa molécula, ela não é estável. Ela precisa, então, passar para uma situação de estabilidade. Então, o que ocorre? A próxima etapa do ciclo, que é a etapa de redução, em que vai ser utilizada, então, as moléculas de ATP e NADPH. Através da molécula de ATP, ocorre uma fosforilação nesse 3-fosfoglicerato, e também com o NADPH acontece também uma fosforilação, e aí do 3-fosfoglicerato será formado o 3-gliceraldeído. Daí vai ocorrer a regeneração da molécula de ribulose 1,5-bifosfato, porque como está havendo uma constante recepção desse dióxido de carbono, então precisa que continue havendo a ribulose 1,5-bifosfato para reagir com esse dióxido de carbono. Então, ela precisa ser regenerada. Então, com esse processo da etapa 1 de carboxilação, da etapa 2 de redução, há a produção de 6 moléculas do 3-gliceraldeído. Só que aí, há uma reorganização, né, nesses carbonos para quê? 3 moléculas de... Deixa eu só confirmar, para eu não passar. 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, elas são regeneradas. São moléculas que possuem 5 carbonos. Elas são regeneradas. E aí, a 6ª molécula de gliceraldeído,
3-gliceraldeído é então utilizada, vai para o citosol da célula e aí pode seguir a via aí para formar sacarose, ou ela pode também, essa molécula, passar para amido, né? Ser transformada em amido lá ainda no cloroplasto, certo? A rubisco é uma enzima que possui afinidade tanto pelo dióxido de carbono como pelo oxigênio. Em ambientes que têm alta luminosidade, elevadas temperaturas, as plantas, para reduzirem a perda de água, elas fecham os estômatos. E com o fechamento dos estômatos, aí então acaba tendo uma concentração de oxigênio no interior das células. E o que ocorre então? A rubisco passa então a ter afinidade pelo oxigênio ao invés do dióxido de carbono. E lá no ciclo de Calvin, ao invés da rubisco utilizar o CO2 para incorporar a ribulose 1,5-bifosfato, como nós vimos, ela incorpora então o oxigênio. E aí não vai seguir normalmente o ciclo que nós vimos, e sim vai formar duas outras moléculas. Uma vai ser o 3-fosfoglicerato, que vai continuar no ciclo de Calvin, mas vai formar uma outra molécula, que é a molécula chamada 2-fosfoglicolato. Essa molécula, ela não serve para o ciclo de Calvin, ela não é utilizada. E aí, ela vai, então, ser convertida a uma outra molécula, que é o glicolato, que vai, então, passar para os peroxissomos e depois para a mitocôndria dessa célula, ou seja, ele não vai ser utilizado. E para converter essa molécula, é utilizado um ATP. E aí, e também, né, há a liberação de um dióxido de carbono, a formação de um dióxido de carbono. Então, há uma perca na eficiência no ciclo de Calvin por essa atividade oxigenase da rubisco. Daí, já entramos no assunto das plantas C4. Então, o que acontece? Antes do ciclo C3, eu vou colocar também aqui na imagem para ficar bem mais fácil de entender, de assimilar. Eu vou dar um zoom aqui para eu também poder acompanhar. Nessa região, nessas células que estão ao redor do feixe vascular, acontece a assimilação, a entrada do dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, ele é, então, unido com HCO3-, que tá vindo aí, dá para ver aí, tá vindo do fosfenol piruvato, que no final a gente vai ver que ele retorna lá no final para fechar o ciclo. E aí, a pepicase, que é a enzima presente, vai unir o CO2 com HCO3-, formando o malato. Pode ser o malato como o aspartato, mas vai ser uma molécula com 4 carbonos. Esse malato vai, então, para a região vai para a mitocôndria, e lá o malato ou o aspartato, enfim, essa molécula de 4 carbonos, ela vai ser convertida a piruvato, que possui 3 carbonos. Então, lá na mitocôndria, que é onde tem a enzima para fazer esse processo, nesse processo de que o malato com 4 carbonos passa, então, a piruvato com 3 carbonos, então fica uma molécula de CO2 dentro, ali na mitocôndria, que aí esse CO2 ele vai, então, lá para o ciclo de Calvin-Benson. Então, que vai acontecer ali no cloroplasto, certo? O malato a piruvato acontece ali na região da mitocôndria, e aí vai para o ciclo de Calvin-Benson, CO2, que acontece no cloroplasto. Então, o que está acontecendo aí? Além do CO2 atmosférico, que normalmente já é absorvido ali, né, já é incorporado no ciclo C3, está tendo também esse dióxido de carbono que veio lá pela ação da pepicase. Então, está havendo o quê? Uma maior concentração de CO2 em relação ao oxigênio.
temos também as plantas com o metabolismo ácido das crassuláceas, metabolismo CAM ou metabolismo MAC, né? Por causa da sigla em inglês. Também utilizam de uma estratégia para evitar a perda de água em situações em que há uma alta luminosidade, elevadas temperaturas. O que acontece? Ao invés de acontecer no ciclo C, como acontece no ciclo C4, em que há uma separação espacial, ou seja, locais diferentes, acontecendo aí as reações, nas plantas que possuem o metabolismo ácido das crassuláceas, ocorre essa separação temporalmente, dia e noite. Durante o dia, essas plantas deixam os seus estômatos fechados, né? Abrem ali o mínimo, para evitar justamente essa perda do oxigênio. No período noturno, essas plantas abrem os estômatos para ocorrer a absorção, né? A incorporação aí dentro das células desse CO2. Por isso que é dividido no tempo, porque durante a noite vai haver entrada do CO2 pelos estômatos, porém, o ciclo de Calvin, ele não ocorre nesse momento também. Ele vai acontecer apenas durante o dia, até porque a rubisco, ela precisa da luz solar para ser ativada. E aí, o que acontece, então, com esse dióxido de carbono? Ele então convertido a malato, um composto de 4 carbonos, que vai então ser armazenado no vacúolo, e aí durante o dia esse malato ele sai do vacúolo e passa então, e aí passa pelo processo que nós vimos, né, do malato, ele passa então a piruvato, libera o CO2 que vai para o ciclo de Calvin. E é isso. Em relação a essas principais informações. Obrigada para quem ficou aí também até o final. Não é fácil, minha voz também não é muito maravilhosa. O ambiente, a luz, a imagem, enfim, mas o que vale é o esforço aí para a gente estudar, aprimorar nossos conhecimentos. Obrigada.